Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz para a sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, estamos aqui todos os dias. Esse canal Oswaldo Lobo é um canal que a gente coloca todo o conteúdo aqui para ensinar, para favorecer, para te abençoar, para fazer você conhecedor da palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Foi para isso que Deus me chamou, me vocacionou, me ungiu, para isso que eu fui ordenado como pastor do rebanho do Senhor. Amém? Eu sou diretor do Instituto Êxodo de Libertação, Guerra Espiritual. Eu tenho 9 livros publicados, todos na área de libertação, de guerra espiritual. Eles estão ali na plataforma www.institutoexodos.com. Esse livro aqui é um livro que é uma referência. Ele foi prefaciado por um amigo meu, pastor Cote, Marcos de Souza Borges. Ele tem um ministério muito abençoador na área de libertação, aqui também no Paraná, em Curitiba, e me deu a honra de prefaciar esse livro. Esses livros também se tornaram cursos, estão na plataforma cursos.pastorlobo.com, e você pode ir lá que você vai ser abençoado. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no YouTube, deixa o teu like, e se você quiser, ajuda a gente, não seja membro, porque é assim que a gente está conseguindo manter esse canal que está abençoando tanta gente. Nós falamos sobre guerra espiritual semana, sobre perigos e cuidados e cautelas do libertador, mas a gente precisa saber também que tipo de gente, ou quem são as pessoas que estão chegando ou estão dentro de casa, né? A gente vê assim, muita gente convertida, mas ainda prisioneira. A pessoa entrega a Jesus, mas ainda tem um vício. A pessoa entrega a vida a Jesus, mas é cego espiritualmente, é frágil espiritualmente, vive tateando nas chamadas trevas, né? Com as suas vidas arruinadas, seus casamentos deprimidos, né? São experiências infelizes. Eles são salvos, mas eles são quebrados, né? Eles são filhos de Deus, mas infelizmente têm a vida devastada. Quando Isaías 61 fala sobre a unção de Cristo, né? A unção que a gente chama do Senhor, diz assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar uma boa notícia, boas novas, ou o Evangelho, né? Aqueles que estão empobrecidos, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então é gente empobrecida, é gente... E aqui não fica pensando que é empobrecida financeiramente, não. A vida dela não coleciona nenhuma vitória. Cadê a tua vitória? Não tem. É o miserável dentro da realidade espiritual. O coração dela está quebrantado. A unção veio para libertar a gente que está aprisionada. A Bíblia chama isso de cativeiro. Libertar das trevas, ou seja, é dar visto. Imagina uma pessoa que está aprisionada nas trevas, consolar os que andam tristes, né? Dar alegria para quem está chorando, né? Alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, para reconstruir antigas ruínas. São vidas que se tornaram escombros. Sabe o que é uma ruína? É uma vida arruinada, é uma vida que está em cacos, está devastada. Então, quando você olha, isso pode ser uma evidência da sua própria vida, ou você pode ter aí um rebanho, seja o teu filho, a tua esposa, o teu marido, a tua sogra, o teu pai, a tua igreja. Ezequiel 34 conta para a gente qual é a visão que Deus tem do rebanho. Quando o rebanho está machucado, quando o rebanho está ferido, ele diz assim, tem pastores que não entendem, mas tem ovelhas que estão fracas, tem ovelhas que estão doentes, tem ovelhas que estão quebradas, tem ovelhas que estão desgarradas, tem ovelhas que estão perdidas, e tem ovelhas que são dominadas com rigor. Esse é o quadro que existe dentro da igreja. As pessoas que entram pelas portas da igreja podem ter uma aparência de decência, podem ter uma aparência assim, você fala, não, aquela pessoa ali, ela está bem, mas muitas vezes é só aparência. Então, quando você fala sobre libertação,
a gente encontra muita gente dentro de cativeiro, muita gente. Todas as igrejas que eu vou, invariavelmente, eu estava contando aqui, eu fiz um podcast com o pastor Arthur esses dias, e eu falei para ele assim, eu já devo ter ido, outro dia eu tentei contar, mas eu já devo ter pregado em mais de 500 igrejas na minha vida, em tudo que é lugar que você imagina, no Brasil, fora do Brasil, igreja pentecostal, igreja tradicional, igreja ortodoxa, igreja histórica, tudo que é igreja que você imagina já foi. Até em igreja que você acha, não, essa igreja aqui não é evangélica, ele foi. Eu fui. Eu já preguei dentro da igreja católica, já tem padre que me pediu para ensinar, eu fui lá, ensinei a igreja dele, enfim, não era missa, tá, gente? Era um treinamento. Então, antes de você chegar aí, os haters odeiam isso. Mas eu vou dizer para você, eu já fui em muito lugar, todo lugar que eu vou, eu tive 3 exceções nessas mais de 500 igrejas, eu sempre encontrei gente aprisionada, sempre. Uma vez eu fui numa igreja em Foz do Iguaçu, essa igreja foi bem interessante, nessa igreja, uma igreja muito saudável, quando a palavra de Deus, ela tem assim ela é verdadeira, o rebanho obedece, o rebanho é um rebanho que não está cativo. E era uma igreja metodista em Foz do Iguaçu. Eu fui lá e tive uma experiência muito feliz. De ver assim que uma igreja toda não estava aprisionada, e era uma igreja grande, viu? Mas assim, me lembro de mais 2, eu cheguei a contar, mas sempre eu encontro gente aprisionada. Então, lembre-se disso. A libertação não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta para o Evangelho. Mateus 16, Jesus diz, vão, anunciem, é chegado o reino dos céus, e esse sinal vai seguir aos que creem, meu nome expulsarão demônios. Então, todo fanatismo e todo extremismo, a gente chama isso de excesso de misticismo. Isso esconde problemas emocionais. São posturas desequilibradas. O Evangelho apruma a gente. O Evangelho conserta a gente. O Evangelho equilibra a gente. Então, tem muita gente que quer demonstrar espiritualidade, falando que vê o mundo espiritual, mas por trás disso há uma capa de misticismo exagerado. Eu já olho de uma maneira diferente. O meu discernimento já olha e fala assim, tem algum problema aqui. Um outro cuidado que você deve ter, porque muita gente naturaliza aquilo que é sobrenatural ou espiritualiza o que é natural. O que é? É uma doença natural. O que foi o Covid, gente? O Covid, ele era quando você vai estudar cientificamente, ele era um vírus, era o vírus do Covid, que ele ataca o quê? As vias respiratórias. Então, a gente sabe que a praga, ela é diferente do demônio, a gente sabe disso, mas tem gente que coloca tudo dentro do mesmo saco. Tem gente que não consegue discernir quando o problema é emocional, orgânico e espiritual. Tem gente que acha que expulsar demônios é dom. Não é, gente. O expulsar demônios é fruto da autoridade que vem no nome de Jesus e acabou. Não existe dom de expulsar demônios. Então você precisa aprender isso. Expulsar demônios não é garantia de santidade. Eu expulsei demônio, então eu sou o cara. Não é nada. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsando demônios. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem muita gente que acredita que a libertação é a principal ferramenta da igreja. Aprenda isso. É um dos inúmeros ministérios que a igreja tem. A igreja não sobrevive sem louvor. A igreja não sobrevive sem o ministério infantil, sem o ministério de homens, sem o ministério de mulheres, sem o ministério de ação social. Deus deu para a igreja os vulneráveis, Deus deu para a igreja os pobres, Deus deu para a igreja as viúvas, os estrangeiros, para a gente, os famintos, para a igreja cuidar, para a igreja repartir o pão. Isso é um problema
da igreja, não é uma questão social, política, não. É a igreja que tem que fazer isso. Tem muita política que está comprando para si, pegando para si uma ferramenta, uma responsabilidade que é da igreja. Então, isso em diversas escolas de batalha espiritual, você tem que lembrar, batalha espiritual é um processo, normalmente associado à intercessão, onde o contato pode ser direto ou indireto com as pessoas. A expulsão de demônios é um ato, sai em nome de Jesus. Dentro desse processo de libertação, de guerra espiritual, que pode ter muitos, tem casos que você expulsa 1, 2, 3, 30, 70 demônios. E cada um desses atos de expulsão fazem parte de um processo. Agora, a libertação, ela descobre, ela investiga. Esse livro trata sobre isso. A razão pela qual um espírito imundo está perseguindo, explorando, destruindo a vida de uma pessoa. Esse processo todo chama-se um processo de guerra espiritual. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa batalha não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue. Nós lutamos contra principados, potestades, poderes das trevas deste mundo tenebroso. Nós lutamos contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós estamos nos revestindo dessa autoridade, carregando o nome poderoso de Jesus em cada oração, em cada clamor, em cada intercessão. Nós estamos revestidos da unção do Teu Espírito Santo. Nós estamos usando as ferramentas de guerra e de ataque que o Senhor nos deu, como o jejum, a oração e a palavra de Deus, que é uma espada poderosa para enfrentar e derrotar as trevas. Eu quero abençoar teus filhos, Pai, com a sabedoria que vem do alto. Eu quero abençoar teus filhos com discernimento, com a mesma unção, o mesmo Espírito que há em mim, há nos teus filhos. Todos aqueles que te receberam como Deus e Pai, e aqueles que receberam teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Todos eles pertencem a Ti, todos eles carregam nas suas vidas a identidade de filhos de Deus, de servos de Deus. Eu os abençoo hoje para que eles tenham as suas vitórias. Eu coloco seus clamores, seus pedidos, a cada intenção que eles têm que colocar diante do Senhor para ser favorecidos nas tuas mãos. Eu quero ligar aqui na terra aquilo que eles estão ligando, para que o Senhor responda com a verdade, com a bênção e com a justiça, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o canal, de deixar o teu like. Se você ficou até aqui, deixa o teu like. Você vai encontrar dentro da plataforma www.institutoexodus.com os nossos livros. O livro Autoridade sobre as Trevas é um guia prático de libertação e batalha espiritual. É um livro assim, maiorzinho, né? Ele tem aqui em torno de mais de 400 páginas. Por quê? Porque a gente vai discorrer sobre todos os assuntos que Deus me entregou a respeito de libertação. E também esse livro aqui eu vou ministrar para todo mundo que for comigo na caravana que eu vou fazer para Israel e para Jordânia de 15 a 26 de janeiro de 2026. Você pode ir com a gente, eu acompanho toda a caravana, saindo de São Paulo e retorno para São Paulo. A gente deve fazer uma conexão na Europa, porque as empresas aéreas fazem isso, mas depois a gente vai caminhar assim dentro da área por onde Israel passou, excetuando o Egito. A gente não vai para lá, a gente vai fazer Jordânia com a terra prometida. Eu vou estar com você, pastora Fabíola, vai ser uma benção. Liga aí no 419-8802-8808 na FRM Viagens. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, até amanhã, gente.